Beleza? Professor, Beleza, então. muito obrigado aí por aceitar esse convite de bater esse papo com a gente sobre perícia de imóveis, isso aqui é uma grande referência, tá? Então venho acompanhar seu trabalho, admiro bastante, é Legal. autor de um livro, né? Então isso é muito bacana, eu sempre gosto de convidar aqui grandes nomes e agradeço por você ter aceito esse convite, acho que o pessoal gosta bastante também. E aí, galera, se vocês realmente, né, vamos valorizar, vamos compartilhar um pouquinho aí nossa live para dar uma bombada, né, professor? É, verdade, verdade. O horário é. Já tá todo mundo em casa, já jantou, né? Já tá no ponto aí de participar tranquilamente. Yuri, para mim Perfeito. também foi um grande prazer, eu agradeço pelo convite. Né? É sempre bom falar sobre essa temática, é sempre bom estar interagindo, né, com as pessoas. Para mim é sempre um prazer, para mim é sempre uma alegria. E cada live dessa a gente aprende, né? A gente tem o que ensinar, mas a gente aprende muito também com as perguntas, com os comentários que as pessoas fazem, né? Tem muita gente boa participando, muita gente que atua no mercado, muita gente que já tem experiência na área, e tudo isso contribui bastante para que a interação, o papo seja bem agradável, né? Então, Perfeito. obrigado aí. Professor, o senhor é advogado, engenheiro civil e com duas graduações aí, até para a gente poder saber um pouquinho mais aí, por que que o senhor tem duas graduações? Qual foi a graduação primeiro aí, se você é advogado ou engenheiro primeiro e o Na que que... realidade, Pode falar. eu tô agora, esse ano, no final do ano, eu completo 30 anos Federal do Ceará, lá em Fortaleza, em engenharia civil, e o direito ele surgiu na minha vida como uma necessidade de fazer justiça, né? Muitas vezes eu fui lesado, né? Fui enganado, e aí eu disse, parei uma época da minha vida e digo, rapaz, eu vou fazer direito. Vou fazer só para fazer mesmo, para mim, né? Só que é impossível você fazer direito e também não se apaixonar assim como a engenharia. Eu acho muita gente acha diferente, mas eu acho duas áreas muito parecidas, né? Porque os advogados trabalham com códigos, com leis, nós trabalhamos com normas, né? Então, na realidade, nós engenheiros trabalhamos com normas. Então, são duas coisas muito parecidas, a interpretação da norma, a interpretação da lei, né? E com perícias eu já tenho quase 20 anos de trabalhar com perícia e de tanto mexer com o processo, eu fui me apaixonando ainda mais pela questão do direito e querendo fazer, né? Então eu fiz direito, já eu digo até assim, já fiz direito maduro, eu fiz direito com 40 anos, né? Então eu era o tiozão da turma lá, né? Inclusive, só para descontrair, o primeiro dia de aula, quando eu cheguei, estava todo mundo lá de fora, eu entrei e entrou todo mundo comigo, pensando que eu era o professor, né? Mas foi muito legal, a experiência, a troca de relacionamento entre eles, assim, o respeito que eu tive lá. Tá? E assim, eu tenho dois mestrados, tenho um mestrado na área de engenharia ambiental, e tenho um mestrado na área do direito também, e agora eu aventurei um doutorado, né? Então eu estou fazendo um doutorado em química, né? Exatamente por que química? Porque a questão da perícia, né, da engenharia diagnóstica, envolve muitas reações químicas, conhecimento das propriedades dos materiais, né? Então, eu estou no meio de uma turma que é químico, que trabalha com essa parte mais voltada à saúde, e lá tem um engenheiro civil e um advogado que está trabalhando a química mais para aplicar na engenharia civil, né? E eu sempre busco juntar as duas profissões. Eu jogo na engenharia, mas sempre trazendo um legado do direito no que diz respeito à normatização, a leis, a implicações que isso pode trazer, né, no seu uso normal. Então, assim, a minha vida foi dessa forma. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de estar me atualizando. Como eu falei, a gente sempre está aprendendo, né? A gente aprende com pessoas jovens, a gente aprende com pessoas mais experientes, né? A gente sempre está aprendendo. E aí o doutorado está sendo um desafio por isso, porque eu estou no meio, né, de pessoas de outra área, mas tem sido uma experiência muito legal, muito gratificante, né? Então a minha história é essa. Hoje eu moro na região do Cariri, no Crato. Não sei se você já ouviu falar. Crato é no Já, sopé da sim. Chapada do Araripe, né, que é uma
é uma chapada que faz divisa com o Pernambuco, com a Paraíba e com o Ceará, né? E eu vim para cá para trabalhar e fiquei, né? Vou fazer 24 anos que estou aqui e vim passar uma chuva. Aí tem um ditado aqui que diz que quem bebe água do crato não vai embora. Eu duvidei, mas aconteceu comigo. Eu não tenho a mínima vontade de ir embora, gosto muito aqui da região. É uma região muito próspera, o que está crescendo bastante. E a proximidade das principais capitais, proximidade de capitais do Nordeste, proximidade de Fortaleza, Natal, João Pessoa, Aracaju é um pouco mais distante, Salvador também um pouco mais, mas um raio aí entre 600 e 800 quilômetros. Né? Então, assim, a gente consegue ter interação e trabalhar com esses estados aí tranquilamente. O André está dizendo que bebeu da água do crato também aí, só que ele não ficou, né? Eu acho que ele não ficou por aqui, não. Não, tá bom? muito... Então, foi assim a minha história. Legal, professor. Professor, agora falando sobre essa parte específica aí da perícia, você já falou que tem mais de 20 anos atuando com perícia, creio que também específico na área de perícia judicial também. Uhum. E se pudesse falar aí qual a situação mais recorrente de problemas em imóveis dentro assim, das manifestações patológicas que foram detectadas durante esses processos e os atos periciais, o que você poderia falar? E quais são aquelas que você mais viu? As demandas maiores de perícias, no que diz respeito a vícios construtivos, né, que vão trazer aí as manifestações patológicas, que é questão de fissuras, rachaduras, trincas, descolamento de revestimento, de piso, de cerâmica, né, empenamento de madeiramento encoberta, e por aí vai, vários outros. Eu posso dizer seguramente que 95% são oriundos de imóveis financiados, né? Os imóveis financiados, eles demandam mais isso, até porque uma aquisição com recursos próprios, né, geralmente é de um padrão bem maior. Né? E quando é um padrão maior, já envolve um nível de contratos, né, uma relação entre empresa que está executando ou profissional liberal que está executando e o contratado, uma relação bem mais estreita, e o nível de conhecimento também é maior e o acompanhamento dessas obras também. Geralmente o proprietário contrata uma pessoa ali da confiança dele para acompanhar aqueles trabalhos, né? E diminui, isso aí minimiza muito os problemas. Então o que é que a gente vê muito no judiciário na área de perícias? Imóveis, né, com recém-entregues, recém-recebidos, com uma série de danos, uma série de manifestações patológicas que assim às vezes chega a gente a encher os olhos, né? Mas o perito ele não pode se envolver com a causa, né? O perito, tão quanto o juiz, tem que ser imparcial, né? Eu até digo muito isso, a gente não pode querer fazer uma justiça que deixa de ser justiça, achando que o banco é o maior, ele é que tem que ressarcir o dano. Até porque, na maioria desses casos, o banco ele é isento de qualquer tipo de responsabilidade. Muita gente não sabe disso. Muita gente, a primeira coisa que tem um problema, aciona, no caso Caixa Econômica, Banco do Brasil, na Justiça. Né? E aí o processo, via de regra, ele é julgado sem resolução do mérito, porque o que é que acontece? O banco é um agente financeiro, né? Ele não acompanhou a construção. Então a Justiça já é pacífica nesse sentido, de que esse tipo de imóvel aí, a responsabilidade não pode ser do banco. Quando é que ela é do banco? Naqueles programas do Minha Casa Minha Vida, onde a Caixa analisa os projetos, onde ela acompanha as medições, libera os recursos para a construtora, ela tem uma participação. Nesses casos, sim, cabe a responsabilidade da Caixa. Ou então, naquelas formato de aquisição de terreno e construção, porque também a Caixa analisa os projetos através de empresas terceirizadas, né, e faz as liberações das parcelas através da vistoria, da medição de um engenheiro, né, da própria Caixa. Da própria Caixa, quando eu falo, é o terceirizado, né, porque a grande maioria são as empresas terceirizadas que fazem. Então, nesse caso também, a Justiça entende que a Caixa tem participação. Mas, fora isso, ela apenas empresta o recurso.
Eu até faço uma analogia, né? Eu até já comentei, vou só repetir, porque às vezes as pessoas não são as mesmas. É o caso de eu estar querendo construir um imóvel e aí eu te peço dinheiro emprestado. Né? Você diz, não, eu lhe empresto. Eu vou lhe emprestar em 20 anos, a gente vê quanto é que o banco ia cobrar e você me paga por parcela, não tem problema nenhum. Aí eu pego o dinheiro à vista seu, compro o imóvel, né? E aí com pouco tempo o imóvel dá problema, e aí eu vou atrás de ti para resolver esse problema. Você me emprestou o dinheiro. Você não tem culpa se a casa tem dano ou não. Você emprestou e eu fiz o que eu quis com ele. Você quer receber suas parcelas. O banco é da mesma forma. Tá? Então, muitas vezes vai para o judiciário. Alguns juízes, eles até recebem essa ação, mas aí o que é que acontece? Na briga jurídica, os advogados pedem a incompetência desse juiz. E aí, isso quando é na Justiça Federal, porque a Caixa ela é uma sociedade de economia, é uma empresa pública federal, então todas as demandas da Caixa vão para a Justiça Federal. As demandas do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, aí já não vai para federal, vai para estadual. Então, nas perícias, respondendo a sua pergunta, no caso das perícias, o que é que acontece? São ações de proprietários, de adquirentes, contra os construtores. E aí fica um alerta muito grande para aquele engenheiro que puramente assina a RT, porque ele é envolvido diretamente nesse caso. Né? Eu defendo um engenheiro que a gente defende porque assim, no direito a gente tem que aceitar as ações, a rigor eu não posso declinar. Se chega um cliente no meu escritório eu tenho que aceitar aquilo ali, mas é preciso que as provas que ele tenha sejam robustas. O que foi que aconteceu no caso dele? Pelo menos a versão dele. Que ele assinou a RT, né, mas apenas de projeto. E houve uma má-fé, né, e o cara acrescentou todos os projetos e a execução na RT, porque qual foi a inocência dele? Ele deu a senha ao cara para o cara tirar a RT. Aí ele disse, não, mas eu não sou responsável. Eu disse, cara, infelizmente, para a justiça você é responsável. Aí a gente vai tentar minimizar ao máximo aí a tua responsabilidade, provando que você não recebeu honorários por conta da fiscalização, que você não fiscalizou, não acompanhou, mas tenha certeza de uma coisa, você vai ser penalizado, não tem como o juiz não te penalizar, porque a RT é um contrato. Né? Inclusive, se você assinou um RT com a pessoa e de repente ela não te pagou, né, aquela RT ali, você pode ajuizar para receber como um contrato, não precisa ter um contrato formal. Então cai muito no judiciário isso, problemas com imóveis muito novos, semi-entregues, com muitos danos físicos, e aí a gente vai lá para constatar isso. Qual é o grande problema da perícia nessa área? Né? Diferentemente da perícia penal, criminal, quando há um delito, um crime, a área da perícia ela é toda isolada. Né? Então ela é preservada para que os peritos criminais cheguem lá e colham todas as provas e façam ali a sua perícia. No nosso caso, geralmente a gente vai 2, 3 anos após a ação ter sido iniciada. E às vezes o proprietário, já não aguentando mais, ele faz reparos. Né? E fica complicado você saber o que é original e o que não é. Tá? Mas aí a gente tem que se virar para tentar dar uma resposta ao juiz. Nunca entregue um laudo inconclusivo, porque o juiz quer uma solução. É fato que às vezes a gente não consegue explicar todos os problemas que estão decorrendo naquele imóvel. Mas aí você precisa fundamentar bem e tentar resolver, de um ponto de vista tanto ético como profissional, aquele problema. Então se demanda muito. Rachaduras, problemas, como eu falei, de abatimentos de piso, um aterro mal compactado, e aí esse aterro mal compactado, quando há um período invernoso, há um carreamento desse solo, e aí começa a ter recálculo diferencial na fundação, uma fundação sapata corrida, uma fundação direta, né? E aí o que é que acontece? Às vezes imóveis que tem que ser desocupados. Muitas vezes eu vou fazer uma vistoria, quando eu chego eu digo, olha, eu aconselho o senhor, a sua família a sair daqui, porque não tem condições, essa casa pode ruir a qualquer momento. E às vezes, não tem um ponto de ir e tal. Muitas vezes são mal assessorados pelos advogados também,
que não pedem aluguel, né? Porque o ideal é desocupar o imóvel e pedir um aluguel enquanto se resolve aquele problema. Pedir liminarmente, ou seja, pedir de início, né? Pede logo de início, mostra, comprova o problema e pede esse aluguel. Porque aí a pessoa fica mais tranquila enquanto se faz o reparo. Mas, Yuri, assim, a quantidade é grande, é muito grande, porque com os financiamentos, agora deu uma reduzida, tanto por conta de pandemia, como também por conta, desde o ano passado, que o financiamento começou a diminuir os valores do governo para financiamento, mas agora, no início do ano, o juro caiu muito, né? A Selic caiu ao patamar aí de 3% ao ano, e aí com isso os juros caíram bastante, ficou muito fácil as pessoas comprarem. Tanto é que a gente vê aí que o número de imóveis financiados aumentou, né? Nessa pandemia aumentou por conta dos juros. E com isso, muitos imóveis são adquiridos, mas muitos aventureiros, são pessoas que não têm empresas, são pessoas que tinham outro ramo de atividade e passam para construir imóveis pequenos. Aqui eles vão variar imóveis de 100 metros quadrados, uma razão aí de 180 mil, 150 mil, 200 mil, vai depender do bairro, né, onde ele está sendo fixado, né? Mas assim, a grande maior parte são patologias simples que poderiam ter sido evitadas, oriundas de vícios construtivos, coisas que um mau acompanhamento ou a inexistência dele acaba acarretando. Você falou essa questão de casas financiadas, né, por pequenas empresas. Isso é uma coisa que eu queria até pontuar, porque a gente tem muitos casos, inclusive de pequenas empresas que compram cursos, por exemplo, de casas financiadas, que tem o intuito de ensinar pessoas a ganhar dinheiro construindo casas, né, como se fosse um mercado de investimento, né, quase uma questão de fundos imobiliários, né, que só não ganha dinheiro fazendo casas financiadas se você não quer, né? A gente tem alguns cursos aí, inclusive, bastante apelativo nesse sentido, né? E aí que colocam no mercado empresas que não têm conhecimento técnico, engenheiros, né, recém-formados, que não têm ainda a experiência capaz de construir uma casa, por conta dessa ilusão de ganhar dinheiro com casas financiadas, aí caem nesse problema e acham que vão construir, vão ter grandes lucros e não vão ter responsabilidades. Aí a gente tem grandes problemas depois, né, professor? Tem. A gente tem visto aí, eu até semana passada fiz uma live sobre as responsabilidades, né, dos profissionais da engenharia, onde a gente mostra as implicações tanto civil, né, do ponto de indenização para as pessoas, como do ponto de vista penal, né? Tem diversos casos aí de pessoas que foram engenheiros que acabam sendo condenados, né, acabam tendo que, de fato, ter o seu nome manchado, responder a um processo, às vezes chegam a ser presos. Dependendo do crime, ele é revertido numa assistência comunitária, em cesta básica, mas só o fato de você estar com o seu nome manchado, né, criminalmente, isso já é algo assim inconcebível. Tá? Então, eu deixo sempre um relato, né, no que diz respeito aos recém-formados. É claro que o mercado existe para todos, né, e exige, de fato, os recém-formados eles precisam adentrar no mercado, mas a gente não pode ir com muita sede ao pote, pegando todo tipo de serviço. Eu uso o exemplo lá do edifício André, que desabou completamente, né? O engenheiro que estava, aí eu repito, sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, mas pelo que foi demonstrado e constam até nos autos do processo, que o CREA dele ainda era provisório, né? E não era de se duvidar isso, porque a forma que ele estava executando a obra ali, sem escoramento, quebrando os pilares todos ao mesmo tempo, ali mostra uma total falta de experiência, e os condomínios, as pessoas físicas e até as empresas, elas olham muito para o preço, né, e não para a expertise, todo vamos dizer assim, o currículo do profissional. Então, se chega um profissional habilitado e cobra um determinado valor, e chega outro que não tem tanta habilitação e cobra metade, né, ele acaba querendo fazer com aquilo ali, e quando dá problema ele vai te chamar,
né? E aí é mais caro ainda, porque além de você fazer o que era para ser feito, ainda vai ter que investigar o que o outro fez, né? Que é complicado até do ponto de vista ético, né? Mas é preciso se chamar muita atenção para isso, tanto essa questão dos custos de financiamento, né? A gente vê também, é importante você se capacitar. Eu até disse numa live com o engenheiro Lauton, né, que eu fiz um curso de perícia 20 anos atrás, aí, logo no começo, e a única coisa que me serviu desse curso de perícia foi eu receber um dinheiro que estava enganchado. Foi a única dica. Porque o cara chegou lá todo empalitosado, todo boa pinta e tal, mas não passou absolutamente nada. Ele chegou ao ponto de dizer o seguinte: olha, você que terminou agora, vá para a perícia que você vai ganhar dinheiro, depois você aprende. Não pode. No próprio nome perícia, né, ele requer conhecimento, requer experiência. Né? Você às vezes tem notório saber, você tem que buscar às vezes até parcerias para resolver. De repente você tem lá um dano estrutural muito mais complicado, você vai buscar a ajuda de um colega que seja engenheiro calculista para aquele estrutural, para que ele possa esclarecer alguns pontos que às vezes você não conhece, né? Às vezes você requer de um profissional da topografia para fazer levantamentos mais acurados, né? Até profissionais da engenharia mecânica, quando eu tenho estrutura metálica, né? Então, assim, não dá para você querer abraçar o mundo todo, né? Não tem como você fazer isso. Mas, às vezes, as pessoas querem ganhar o dinheiro, não pensam no que vai vir pela frente. Por isso que eu digo que a capacitação ela é fundamental. A gente tem que se capacitar a cada dia, né? Ir com calma. Para perícia, o que é que eu aconselho? Comece como assistente técnico, porque você, começando como assistente técnico, você aprende com o perito. E você ganha, às vezes, até mais do que o perito. Mas você aprende com ele. Você vê quais são as ações, como ele se comporta numa perícia, os pontos que ele vai investigar, o laudo final dele. Né? Então você tem essa oportunidade de ir aprendendo, ganhando. Né? Você vai aprender exatamente com o perito. E aí, com a sua expertise, às vezes até o próprio juiz vai ver o teu parecer, que no caso do assistente técnico é um parecer, ele vai ver o teu parecer bem fundamentado e bem feito, e às vezes ele mesmo pode te nomear, porque estão lá os teus dados, está tudo lá, ele pode te nomear. Para isso já aconteceu comigo, eu atuando como parecer e depois eu não tinha nem visitado aquela vara, não tinha entregue currículo nem nada. E depois eu acabei sendo nomeado para ser um perito e fui procurar saber, e o secretário lá da vara informou exatamente isso. Não, é porque o teu parecer estava bem embasado, ele gostou até mais do teu parecer do que do laudo pericial. E aí na próxima perícia ele pediu para te chamar. Então é assim, a gente vai aprendendo aos poucos, né? A gente vai aprendendo com a experiência dos outros. Então muitas vezes é bom você se aliar a pessoas que têm um certo conhecimento, né? Não para sugar, né? Claro, mas para que você possa aprender, trocar ideias. E aí eu faço uma analogia com estágio, né? Os meus alunos muitas vezes dizem: é remunerado o estágio? Eu digo: olha, estágio era para você pagar para estagiar, porque você está tendo a oportunidade de aprender, né? Não é uma imposição da universidade. Também, mas não encare dessa forma. Encare como uma oportunidade de aprendizado. Né? E se tiver que pagar, você podendo, vale até a pena pagar. Não, que a bolsa é importante, né? Isso ajuda muitas vezes quem não tem condições, mas o aprendizado é muito maior. Não se limite apenas a fazer aquilo que o seu patrão ali, o engenheiro lá está respondendo. Isso evita problemas periciais no futuro. Né? Professor, queria até confirmar que o pessoal está dando eco no meu áudio, não é isso? O senhor está de fone, professor? Eu estou. Quer que eu tire? Tenta tirar ele aí. Oi, agora vamos ver se tá dando eco ainda, gente. Galera, só confirma se ainda tá dando eco no meu som. Eu tô te ouvindo bem. Galera, tá melhor o áudio aí? Vai tentar também. Tal. Beleza. Vamos, pessoal, confirma. Enquanto vocês confirmam, eu vou fazendo mais uma colocação aqui. Galera, lembrando que quem tiver... Yuri, deixa eu te interromper aí só um minuto, Yuri.
Eu vi uma pergunta aqui que tem a ver com o que eu acabei de falar. A gente aproveita e responde. Já esqueci aqui quem foi, mas foi foi a Elismênia. Elismênia, ela pergunta se o assistente técnico também tem que se cadastrar nas varas. Não, não. O assistente técnico ele é da confiança das partes, né? Então, ele não é nomeado. Ele é indicado pelas partes. Ele não tem um compromisso com a justiça. Ele tem um compromisso com quem contratou ele, né? Eu sempre digo que o perito, ou o assistente, ele pode ser parcial, desde que ele não fira a ética, os princípios, né, tanto técnico como os princípios que regem toda a questão da engenharia. Mas ele pode ser parcial, porque ele foi contratado por uma parte. Ele tem que defender, da mesma forma que o advogado, os interesses daquela parte. Repito, sem mentiras, sem ética, sem jogo sujo, né? Mas ele não precisa se cadastrar. O cadastramento é apenas para o perito. Perfeito. Galera, só lembrando aí, ó, quem quiser receber o certificado dessa live aqui, certificado de participação, a galera já deve saber, alguns, né? É tirar um print aqui dessa live e postar, marcando eu e o professor Jefferson no seu stories, para que eu possa entrar em contato no direct e te enviar um link para você solicitar o seu certificado. Em mais ou menos uma semana você recebe no seu e-mail o certificado dessa live. Tá? Se seu Instagram for privado, você precisa me mandar no direct, porque eu não vou ser notificado. Então, só cuidado com esse detalhe, tá, gente? Daqui a pouco eu vou relembrar esse aviso de novo. Mas legal, aí, professor... não, o pessoal gosta desse certificado. Só teve uma pergunta aqui, ó. Cadê? Tem uma pergunta que eu achei interessante. Cadê? Tá lá em cima aqui, ó. Foi do André. Caso haja um acordo entre as partes durante a confecção do laudo, o perito entra... o perito ao entregar o laudo normalmente... o perito entrega o laudo normalmente, e quanto aos honorários, né? Acredito que ele esteja perguntando que no momento ali do processo pericial, ali já está no andamento da perícia, houve um acordo entre as partes, e ali, como é que faz? O que vai acontecer? O perito... Se você tiver realizado a perícia já, né, se o perito já tiver ido ao local, realizado a perícia, né, e está na fase de confecção do laudo e vai entregar esse laudo, você tem todos os direitos ao seu honorário. Até porque eu recomendo só fazer a perícia quando os honorários estão depositados em juízo. Às vezes, uma vez um advogado ligou para mim querendo a minha conta para depositar os honorários. Eu disse, não é assim que funciona. Não receba dinheiro de parte, né, de forma nenhuma. Não receba dinheiro das partes. O valor dos honorários ele é depositado numa conta em juízo. Quando você conclui o laudo, você entrega o laudo e pede o levantamento daquele valor, muitas vezes através de um alvará. Você recebe um alvará, vai no banco e aí você saca. Agora, na pandemia, está maravilhoso. E eu espero que permaneça assim, porque o depósito, o crédito está sendo feito automático na conta. O alvará não vai mais para a mão do perito. O alvará vai direto para o banco e o banco acredita na tua conta. E aí é tranquilo. Devia ser assim, né? Porque facilita para todo mundo. Geralmente, quando eu vou receber alvará, eu perco o dia todo no banco, porque você tem que validar, aí pega uma fila para validar, o cara vai ver se o teu CREA é verdadeiro ou não, vai validar o alvará para ver se é verdadeiro ou não. E aí carimbo para um lado, carimbo para o outro, depois você pega outra fila, depois você vai para o caixa. Mas aí eu botei uma coisa na minha cabeça, né? Eu sempre dizia o seguinte, bom, eu estou indo para o banco receber dinheiro, então não tem problema não, posso passar o dia lá, era ruim se eu estivesse pagando conta, né? Mas aí essa medida de creditar em conta é excelente, né? Então, com relação à pergunta, só dando mais um esclarecimento, às vezes acontece dessa composição, desse acordo, porque assim, quando é que a perícia é deferida pelo juiz? Quando há a audiência de conciliação. No processo normal, primeiro eu tenho uma audiência de conciliação. Geralmente não é nem o juiz que faz, é um serventuário da justiça. Então lá ele pergunta se há possibilidade de acordo. Havendo essa possibilidade de acordo, nem perícia tem.
Às vezes tem lá um laudo de um assistente de um lado e um laudo de um assistente do outro, mas a perícia não. Quando não há o acordo, aí o juiz vai nomear o perito e pedir a perícia. Vamos supor que nesse intervalo entre a data da perícia, né, e as partes entram em composição. De repente, um advogado liga para o outro: rapaz, meu cliente reviu, ele vai aumentar esse valor, o que é que você acha e tal. Entram num acordo, eles fazem um termo de acordo, protocolam na justiça para que o juiz homologue. O acordo, já que a ação está judicial, ela tem que ser homologada pela justiça, sob pena de não ter efeito. Tá? Então, ocorreu isso e você ainda não fez a perícia, nesse caso, você não vai receber honorários nenhum, mesmo que ele esteja depositado. Mas uma vez que você fez o trabalho, aí você recebe. Às vezes, agora com o Código de Processo Civil, né, que entrou em vigor em 2015, ele trouxe uma mudança nessa questão da perícia, que é a possibilidade do juiz rever o valor dos honorários, uma vez que o laudo não seja conclusivo. Então, você fez um laudo, e o teu laudo não é conclusivo, o juiz entendeu que você foi lá, mas não respondeu os quesitos com fundamentação, não fez os levantamentos que eram necessários, né, e acabou sem chegar a uma conclusão para que o juiz pudesse fundamentar a sentença dele. Aí, nesse caso, ele pode reduzir os teus honorários. E ele não precisa de aprovação de ninguém. Ele reduz e diz: não, vou lhe pagar 50% pela sua ida, pelo seu laudo, ou chegar até o ponto de não pagar nada. Né? E tem casos que você recebe o valor, a tua perícia pode ser contestada numa segunda instância e o juiz entender que, ou o tribunal lá entender que ela não é conclusiva e você chegar ao ponto de ter que devolver. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, mas eu já vi casos assim, são recentes, não são muitos ainda, mas basta um juiz tomar uma decisão dessa que a medida acaba se espalhando. Né? Assim, o que eu acho justo. Eu acho justo porque muitas vezes as partes, geralmente quem paga a perícia? Quem pede. A rigor, quem vai pagar a perícia é quem pede. Se ele for beneficiário da justiça gratuita, aí quem paga é o tribunal. E o valor é aquele valor irrisório. Aqui no Ceará, na justiça comum, ele vai variar de 370 a 800 reais, dependendo do tipo de perícia. Esse valor ele pode chegar ao triplo. Mas para chegar ao triplo é preciso que eu consiga fundamentar bem isso aí, até porque as partes batem, mesmo elas não pagando, elas batem na tua proposta de honorário, você tem que saber fundamentar isso bem. Tá? E na Justiça Federal, o valor é menor ainda, é 200 e poucos reais CFNI, é um valor muito irrisório. Mas, se as partes têm condições, quem vai pagar é quem pede, né? Se às vezes o juiz pode entender que as duas partes pediram, né, mesmo que uma pediu indiretamente, não chegou a ser. Geralmente, quando é um órgão público, mesmo que a outra parte peça, dependendo, no caso de uma ação de desapropriação, geralmente cai sobre o agente expropriante, que é quem está dando causa àquela perícia. E nas ações de desapropriação, sempre há a necessidade da perícia sob pena do processo ser anulado. Isso quando não há um acordo extrajudicial. Tá? Quando mesmo que as partes não peçam a perícia, ela é necessária por fundamento legal. Já nessas outras ações de imóveis com danos, não, ela só é necessária quando as partes pedem. Né? Mas aí, nesse caso, o juiz, quando se deparar, mesmo que nenhuma das partes peçam, porque ela entende que vai ter que pagar, né? O juiz entende que aquilo ali ele não tem conhecimento técnico para aquilo e eles têm que se valer de um perito. O novo código também trouxe uma inovação que é chamada a perícia simplificada, né? Que essa perícia simplificada ela pode ser utilizada no juizado de pequenas causas ou juizados especiais, que se chamam, vai até na justiça comum até 20 salários mínimos, podendo chegar até 40,
e na Justiça Federal são 60 salários mínimos. Um teto até esse valor. E aí as partes podem, nesse tipo de ação aí, o juiz pode chamar uma pessoa da confiança dele e na audiência, o juiz, o perito esclarece. Né? Eu fui uma vez, qual era o problema? Uma casa tinha um nível mais alto do que a outra, e quando chovia, a água passava para o outro imóvel. E assim, você não pode proibir o fluxo natural das águas. Isso está lá no Código das Águas e está também no Código Civil. O fluxo natural você não pode impedir. Mas quando eu faço uma edificação, uma benfeitoria que, de certa forma, vai trazer um dano, né, o que eu teria que fazer era, no mínimo, uma tubulação, aí o vizinho não pode proibir, mas as minhas custas, proprietário, e não as custas dele. Passar pelo terreno dele para jogar, vamos supor, lá na rede de esgoto ou na rede de drenagem de águas pluviais. Então, o juiz apenas perguntou, tem como ser feita alguma solução? Como o quintal era grande, né, eu disse, tem como fazer um sumidouro, né, um sumidouro grande para reter essa água da chuva, né, e não tem como a gente, porque se der uma chuva muito grande, não tem como prever isso, né, mas isso aí reduz sensivelmente o problema. É uma coisa simples. Né? Ele perguntou, as partes questionaram, acabou entendendo, e o cara dizendo, tem como eu fazer isso mesmo. O terreno é grande, ele pode fazer embutido, lá era um terreno sem piso, né? Um terreno natural, e colocava as camadas de brita e aquela água ali absorvia, até porque não era uma área muito grande. E pegar as goteiras, as cobertas, né? a bica da coberta, e lançar para frente do imóvel. Então, isso já reduzia muito, ia ser só a água que caísse diretamente da chuva. Então, essa perícia simplificada, ela é permitida, né, como também a perícia consensual. Como é a consensual? Numa audiência, aí é na justiça comum mesmo, numa audiência, o juiz, as partes dizem, olha, eu conheço o professor Jefferson, ele é perito. A outra parte, eu também conheço. Né? Você confia? Confio. Pois vamos chamar ele para fazer a perícia. O que ele resolver, está resolvido. Né? Então, está certo. Então, eles levam isso ao juiz, o juiz não nomeia ninguém, nomeia aquela pessoa ali que ele está... Quer dizer, ninguém não, né? Ele nomeia aquela pessoa que ele está indicando, e a chamada perícia consensual. Nesse caso, o Código também permite esse tipo de perícias. Bacana, professor. Professor, o Ademir perguntou aqui quando o assistente sabe que a outra parte está com razão, como tem que proceder quando não dá para satisfazer o cliente? Bom, aquilo que eu falei, né? O assistente ele pode ser parcial. Né? Se ele sabe que a outra parte tem razão, ele deve buscar os elementos que vão... É igual um advogado defendendo um criminoso. Ele vai buscar diminuir a pena. Né? Então, no caso, o assistente vai buscar diminuir o prejuízo ou o valor que o cliente dele vai pagar para outra parte. Mas, repito, nunca fugindo da ética, da moral, dos bons princípios, né? Sempre mantendo, sem mentiras, mas apenas buscar os pontos que você acha que são favoráveis ao seu cliente e evidenciar esses pontos. Os outros que você acha que vai prejudicar, fica calado, fica na tua. Né? Isso é normal, é legal, não tem problema nenhum. Deixa a parte contrária levantar isso. Né? Porque é o que eu sempre digo no que diz respeito aos quesitos. Né? Os quesitos, muitas vezes, eles são elaborados de forma equivocada e a resposta ao quesito acaba prejudicando a parte que fez. E é exatamente para ser o contrário, para ela aproveitar aqueles quesitos ali para que ele consiga demonstrar. E aí, nos quesitos, eu posso exatamente fazer isso. Só evidenciar os pontos que vão, de certa forma, minimizar o meu problema. Né? E isso é perfeitamente possível. Perfeito. Bem colocado, professor. A Rafaela perguntou aqui se o assistente técnico também precisa ser engenheiro, assim como o perito. Não. Na realidade, nem o perito precisa. Né? O que é que o código ele exige? Ele exige que você, via de regra, ele diz lá, primeiro, ter nível superior, ser filiado a um conselho profissional, né? Mas não existindo
fica a critério do juiz chamar uma pessoa que tenha um conhecimento, vamos dizer assim, reconhecido. Hoje isso é praticamente impraticável, porque qualquer cidade, por mais remota que ela seja, ela vai ter um engenheiro, vai ter uma pessoa que tem um conhecimento, um arquiteto, um tecnólogo da construção civil, um técnico em edificações, que podem assessorar. Mas eu já vi casos aí de nomeação de pedreiro como perito, né? E aí, assim, o coitado não tem muito o que fazer, ele não sabe nem fazer um laudo, né? Ele nem pode fazer um laudo, mas ele foi nomeado pela justiça. Isso remotamente, como eu falei, hoje isso não acontece mais, né? Então, o assistente técnico, eu já atuei como perito, tendo como assistente técnico, corretor de imóveis, pedreiro, mestre de obra. O proprietário chama quem ele quiser, tá? Não precisa satisfazer as condições que estão lá no Código Civil, Código de Processo Civil, para o perito, que começa com ter um nível superior, né, está vinculado a um conselho, e na impossibilidade disso é que fica facultado ao juiz escolher uma pessoa. Hoje não existe com os cadastros, né? Então tem muita gente se credenciando em diversas comarcas, e assim, o telefone, a proximidade, acabou isso, mas quando eu iniciei, há uns 20 anos atrás, eu ainda peguei casos dessa natureza. Massa. Galera, reforçando aí, o lembrete também, mais uma vez, para quem quiser emissão de certificados, então faltando aí um pouquinho mais, uns 9 minutos para a gente finalizar. Então, lembrando vocês, quem quiser certificado, tirar o print aqui da tela, postar depois da live, até hoje, tá? Até hoje, meia-noite. E aí, a gente vai entrar em contato no direct e vou te enviar um link para você solicitar o certificado. Tem que marcar eu e o professor Jefferson no Stories, para você poder receber o certificado e eu ser notificado e entrar em contato lá no direct para poder te enviar esse link. Beleza? Professor, aqui, pensando que mais uma pergunta. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui. Professor, a questão aqui, arquitetos também podem fazer perícias em imóveis ou não? Podem sim. Arquitetos, engenheiros, engenheiro agrônomo, né, geralmente vai envolver a parte rural, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista. E aí vai uma dica: engenheiro elétrico, ele dá choque, viu? Não é engenheiro elétrico. Eu já vi muita gente, fulano é engenheiro elétrico, ele dá choque. É um engenheiro eletricista, né? Verdade, verdade. Uma dica. Aqui eu vi aqui essa daqui eu queria agradecer, o Adriano Perito botou aqui que o sonho dele é ser igual ao professor. Cuidado para não ser um pesadelo, viu, Adriano? Mas obrigado pela deferência aí, eu fico feliz em saber que você tem essa admiração. Qualquer coisa a gente está à disposição. O assistente técnico também tem que se cadastrar nas varas, professor? Não. Os assistentes técnicos, as partes é quem contratam, né? Quem tem. Por isso é que eu digo que o melhor caminho para se começar é sendo assistente técnico. Você se aproxima de um advogado, né? Busca, ou então, geralmente você tem na família um advogado. Você se aproxima dele, através dele ele já indica para outra pessoa. Só, quando tiver uma perícia aí, pode me chamar para assistente. Tal, e aí você vai, como eu falei, vai aprendendo toda a processualística do fórum, porque a gente tem que aprender todos os procedimentos, como é que faz, como é que apresenta uma proposta de honorários, depois quando é que ela é aceita, quando ela é aceita, como é que eu marco. Porque uma vez a pessoa pensou, um colega, ele foi até meu aluno, e aí ele ligou para mim e disse: professor, eu segui seu conselho, eu me cadastrei, fui nomeado perito, eu queria saber, assim, como é, se a justiça vai me pegar em casa para eu fazer. Eu digo: não, meu filho, não é assim não, é tudo às suas custas, né? Você que corre atrás, ela não vai ligar para você para dizer: olha, a perícia é amanhã, se você perder prazo, você pode receber uma punição do juiz. Então não pense que eles vão atrás de você, não. Toda a responsabilidade é sua. No dia da perícia, você vai ter que estar lá no local, né? Agende um local. Se for um local ermo, busque um local dentro da cidade, para local comum. Eu geralmente marco nos fóruns estaduais, mesmo que seja uma ação da Justiça Federal,
eu marco no estadual, porque eu espero um tempo ali, uma vez que as partes não apareçam, eu procuro o diretor daquele fórum, me apresento e peço para ele dar até a mão mesmo, dizendo que eu compareci, que as partes não tiveram lá, para depois as próprias partes não alegarem que a perícia foi feita de forma imparcial, que eu não busquei, não fiz sem estar acompanhado pelas partes. Então, eles sempre dão, só você botar aí, fulano de tal compareceu no dia tal para realizar uma perícia, sendo que esperou 10, 15 minutos a mais, eles fazem isso com a maior tranquilidade. Né? E aí eu fico resguardado se, de repente, as partes alegarem que eu não procurei e fiz a perícia sozinho. Né? Perfeito, perfeito. Muito bem, professor. Galera, a gente está chegando aqui, faltando 5 minutos. Eu queria agradecer. Passando ligeiro. Foi rápido, né? Eu queria agradecer, professor, sua participação aí, sua aula que o senhor deu aí pra gente. Então, um assunto muito interessante, perícia judicial, e tratando um mercado muito, muito instigante, tratando sobre tanto o mercado para ser perito, como também ser assistente técnicos das partes, e uma forma interessante do engenheiro entrar em um mercado específico. Às vezes eu acho que muita gente fala sobre perícia judicial como sendo uma renda extra. Eu tenho um pouquinho de aversão a essa definição, porque eu acredito que a responsabilidade de uma perícia judicial é muito maior do que É muito grande. Muito grande. Considerar como se fosse uma pequena renda extra. Perguntando quanto ganha o engenheiro civil. Né? Então, a melhor referência para você fazer suas propostas de honorários é se basear não em valores fixos, mas em horas técnicas. Né? No caso, tem horas técnicas do IBAP, do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícia, tem do próprio CREA, tem horas técnicas, tem dos bancos, Caixa Econômica, Banco do Nordeste. Então, é uma referência que você consegue defender isso bem na hora que vão impugnar o teu laudo. Então, assim, o valor depende muito. Né? Pelo PIS são 8,5 salários, mas a gente sabe que tem gente ganhando mais e muitos ganhando menos do que isso. Então, perfeito. A perícia é um fato que você vai cobrar por aquele serviço especificamente. Não, perfeito. Essa elaboração dos honorários é uma coisa que pega muita gente, né? Eu já recebi muitas pessoas vêm me perguntar como é que faz para fazer a elaboração de honorários quando é nomeado, né? Perito e precisa enviar, protocolar os seus honorários, né? E a pessoa não sabe como faz, isso é muito importante, a questão de utilizar tabelas de referência e utilizar por horas. Então, quantas horas você vai gastar para ir se deslocar, para fazer a perícia, para redigir o laudo, e aí vai colocando uma hora, 2, 3, 4, 5 horas, multiplica pela hora, né, e é uma forma bem simples. Se você for fazer ensaios necessários, e aí você vai colocando, não é isso, professor? Até porque a exigência de que a proposta de honorários ela seja fundamentada, né? Eu não posso só chegar e dizer, não, vou cobrar R$2.000. Tem que fundamentar e mostrar como você chegou nesses R$2.000. Perfeito. Então, gente, mais uma vez, lembrando, quem quiser o certificado dessa live, tira um print aí, marca, depois da live, daqui a 3 minutinhos, posta, né, e marca eu e o professor Jefferson, e aí eu vou ser notificado no direct, vou te mandar um link, até amanhã já te mando esse link para você solicitar o seu certificado, tá? Então, se você quer certificado, não esquece aí, tira um print aí agora, e posta daqui a pouquinho marcando. Tem que postar até hoje, tá? Até meia-noite. E se seu Instagram for privado, fechado, você precisa me enviar isso no direct também, porque senão eu não vou saber que você postou. Beleza? Professor, deixo aí para você finalizar, fazer suas palavras finais. Queria agradecer mais uma vez você aceitar participar de uma live. Foi uma aula verdadeiramente. Para mim, acho que o pessoal também é sempre muito importante receber profissionais de destaques, para que a gente possa aprender com as grandes referências. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Para mim, como eu falei, é sempre um prazer poder estar... eu tenho um projeto de live toda terça-feira que eu chamo Compartilhando Conhecimento, né, porque eu acho muito interessante isso. Muitas vezes a gente não tem essa oportunidade, né, e aprender e já ir se preparando, já ir vendo os enfoques, né, da onde a gente precisa aperfeiçoar. É muito importante isso. Então, para mim é muito tranquilo, é muito bom, né? Eu gosto muito disso.
Aí eu vou fazer um merchanzinho, né, do livro, né, quem quiser adquirir o livro de manifestações patológicas e reabilitação de estruturas, tem o de gerenciamento da construção civil, que eu fiz uma promoção aí no meu perfil e encaminhei o link de forma de e-book, né, mas foi um tempo limitado. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, pode ser que para frente eu faça novamente. Tem um que eu sorteei, o sorteio foi até agora sábado, que é parceria público-privada e resíduos da construção civil. Né? Então, fora esse, vai estar saindo já já pela editora Leude. Né? Eu recebi hoje a prova dele, estou fazendo as revisões, acredito que nesse próximo semestre, e é sobre patologia também, mas mais específico na questão das manifestações de cada ponto e no patrimônio histórico também, juntamente com o professor Ezequiel Mesquita, né, que é um dos participantes do Simpar, né, juntamente com Francisco Carvalho, comigo, né, que foi um evento assim muito interessante, que a gente gosta muito de estar participando disso. Então, a gente se juntou e fez esse livro aí, e deve estar saindo, aí eu vou comunicar a todos vocês. Né? Eles são da editora Ítala, é só entrar no Google Editora Ítala, que você vai ter acesso ao livro e como adquirir. Aí siga meu perfil, que a gente sempre está trazendo novidades aí na área, lives com depoimentos, com informações do que diz respeito fundamentalmente à perícia, mas também nessa parte de responsabilidade da construção civil, envolvendo a engenharia, o direito, e também a que diz respeito à parte educacional, vez por outra eu puxo para o lado acadêmico, né, das disciplinas, o que é que precisa ter ou não. Hoje eu postei algo sobre o plágio, né, quem vai fazer trabalho de conclusão de curso, muitas vezes erra e acaba cometendo um plágio, e aí são implicações bem complicadas. E agradecer, mais uma vez, agradecer a todo mundo que, num horário desse aí, se dispôs a nos ouvir, né, fico muito feliz com os depoimentos, com a participação, com as perguntas. E qualquer dúvida, pode mandar um direct aí, que se eu puder responder, pode ter certeza que eu responderei com o maior prazer.